E aí, galera, saudade de vocês, hein? Hoje a gente vai discutir um pouquinho acerca da radioatividade. Eu espero que vocês tenham visto aquele material que eu deixei para vocês darem uma olhadinha. E aí você já deve ter uma noção, né, do que é a radioatividade. Mas aí a gente vai começar um pouquinho pelo histórico da radioatividade, certo? Em 1825, Roentgen, ele descobriu, gente, os raios-x, né? Ele estava fazendo experimentos com as ampolas de Crookes, aquela mesma ampola que Thomson utilizou para descobrir os elétrons. E aí ele descobriu que ali havia a emissão de algo diferente, né? Que ele chamou de raio-x porque ele não sabia o que era, certo? Aí ao lado, gente, tá o primeiro raio-x da história que foi feito através da mão da esposa dele, né? Vocês observam, inclusive, a aliança dela, esse pontinho preto aí que aparece em um dos dedos, certo? E aí, gente, essa descoberta dos raios-x influenciou bastante os estudos de Becquerel, certo? Becquerel vem de uma família já de cientistas, seu avô, seu pai já era cientista, e ele estava fazendo um estudo com sais de urânio, certo? Especificamente para verificar a questão da fluorescência emitida por esses sais de urânio, certo? E aí ele, um certo dia, guardou ali aquele material dele junto com um material de revelação fotográfica numa gaveta. Ele estava aguardando o sol sair, porque os experimentos dele ele fazia, né, a partir da radiação solar. Estava nublado, guardou numa gaveta e alguns dias depois foi pegar na gaveta, observou que aquele papel estava todo manchado, né? Ou seja, ele havia recebido radiação que não foi a solar, né, porque estava guardada, né? Só que ele não entendeu que era bem aquilo ali, ele achou que estava relacionado com a questão dos raios-x, né? Então ele já estava trabalhando com material radioativo, mas ele não sabia o que era, e aí ele não focou para esse lado, ele continuou fazendo seus estudos baseado na questão dos raios-x. Então, o mérito da descoberta da radiação não foi para ele, certo? Foi sim para o casal Curie, né? Pierre Curie e Marie Curie, acho que é o casal mais famoso da história. Eles estudaram bastante a questão dessa radiação emitida, né, pelo urânio, certo? Foram anos de estudo. Nesse estudo, eles verificaram que, além do urânio, outros elementos também emitiam esse tipo de radiação, né? E aí eles descobriram o polônio, que foi chamado de polônio em homenagem a Marie Curie, que era polonesa, e o rádio também, né? Então, assim, eh, esses estudos dele foram decisivos. É interessante, quem viu o material que eu deixei, né, deve ter lido que nessa época, gente, da descoberta da radioatividade pelo casal Curie, não se sabia ainda o que era aquilo. Enfim. E aí os materiais radioativos eles começaram a ser utilizados, comercializados em cosméticos, em cremes, prometendo rejuvenescimento. E aí vocês imaginam já, né, o que é que isso ocasionou, inclusive a longo prazo, certo? Mas aí a descoberta da radioatividade foi atribuída ao casal Curie, certo? Inclusive Marie Curie, ela chegou a falecer em decorrência de câncer, né? Já uma consequência da grande exposição que ela tinha a esses materiais radioativos. Pierre não chegou a falecer de câncer, ele foi atropelado por uma carroça, né? Chega a ser até irônico, certo? E aí a gente vai para de fato o que é radioatividade, certo? Então a radioatividade ela é definida como a capacidade que alguns elementos instáveis possuem de emitir energia sob forma de partícula ou radiação eletromagnética, certo, gente? A radioatividade é uma característica nuclear, né? A gente está falando de questão do núcleo, são elementos que possuem núcleos instáveis, e aí para eles adquirirem estabilidade, ficarem estável esse núcleo, ele emite naturalmente essas radiações, certo?
Para entender melhor a natureza dessas radiações, na época foram feitos vários estudos, gente. Essa época, né, desde o raio-x até a radioatividade, a ciência ela deu um salto enorme com a questão de descoberta do átomo, da natureza atômica, certo? E um dos estudos foi justamente acerca da natureza dessas radiações. E um dos cientistas que vocês conhecem, que é responsável por esse estudo, é Rutherford, né? Então, nesse experimento, a gente tem aí um material radioativo, né, uma substância radioativa. Vocês observam pela imagem que essa substância ela está dentro de um bloco de chumbo, e esse bloco tem apenas um feixezinho, uma abertura que é por onde vai sair essa radiação, certo? E aí a gente tem aqui placas eletricamente carregáveis, a de cima é positiva, a de baixo é negativa, certo? Ela passa por um feixe ainda, né? Para centralizar bem esse feixe de radiação. E aí o que é que se observou, gente? Que existiam radiações que eram desviadas, né? Para o lado da placa positiva, né? Subentendendo que se tratava de radiação negativa, né? E aí a ela foi chamada de radiação beta. Existia uma outra radiação que era atraída pelo polo negativo, né? E aí chegando à conclusão que era partícula positiva, né? Chamada de raios alfa, radiação alfa, e outros que não sofreram desvio nenhum, que é a radiação, né? Que é uma onda, né? Eletromagnética, os raios gamas, certo? E aí, aprofundando um pouco mais no estudo dessas radiações, começando pela partícula alfa, gente. A partícula alfa, ela é uma partícula que possui massa, partícula nuclear, porque está no núcleo, não é, do átomo. Ela é uma partícula que, se comparada com as outras partículas, ela não tem uma velocidade muito grande, certo? E ela é similar ao núcleo do hélio. Ela possui dois prótons, dois nêutrons, né? E aí possui o número de massa 4. E por ela ser uma partícula pesada, gente, ela tem baixo poder de penetração, certo? Ela não consegue ultrapassar uma folha de papel. Nossa roupa é suficiente para barrar a radiação alfa, certo? A segunda radiação, a partícula também, partícula beta. Ah, professora, é partícula, mas não tem massa, é zero. É zero, mas assim, ela possui massa. Só que a massa dela é bem pequena, que chega a ser desprezível, certo? E ela é uma partícula negativa, de carga -1. É uma partícula nuclear, ela está dentro do núcleo. E ela parece muito com uma partícula que você já conhece, que é o elétron, né? E realmente, a partícula beta, ela nada mais é do que um elétron. Oxe, professora, tem elétron no núcleo? Não, gente. A gente vai ver no próximo slide que é, a partícula beta, ela vem da decomposição de um nêutron, né? Eu vou explicar melhor no próximo slide, mas continuando, ela é igual a elétron, né? E aí ela tem um poder de penetração superior à partícula alfa. Por quê? Porque ela é uma partícula mais leve, a massa dela é praticamente zero, né? Consequentemente, ela vai ter uma velocidade maior, certo? E aí ela vai ter um poder de penetração maior, certo? A folha de papel já não mais barra ela não, certo? Ela ultrapassa, agora ela não chega a ultrapassar roupas muito grossas, madeiras, certo? Mas ela tem um poder de penetração maior do que a partícula alfa, ok? E aí, como eu falei para vocês, a formação da partícula beta, ela vem a partir da decomposição de um nêutron estável, que está lá no núcleo do átomo, certo? Então, esse nêutron, ele se decompõe, forma um próton, uma beta, que é o elétron, né? E neutrino, que é basicamente energia. Então, esse elétron, ele é arremessado para fora do núcleo, certo? E a última radiação, que aí não é partícula, gente, não é partícula, é uma onda eletromagnética, radiação gama, né? E aí ela é uma onda, ela não tem massa, ela não tem carga, vocês viram que ela não sofreu desvio nenhum ali naquele experimento, certo? É uma onda eletromagnética, assim como o raio-x,
né? Tem um comprimento pequeno e trafega numa velocidade muito grande, né? A velocidade da luz, né? E por conta disso, gente, ela tem um poder de penetração muito grande, certo? Ela ultrapassa nosso corpo, ela consegue ser barrada por chumbo e concreto, certo? E aqui tem uma ilustração do poder de penetração dessas radiações. A gente vê a partícula alfa, né, que é a mais pesada, que tem massa 4. Ela, como eu falei para vocês, o poder de penetração dela é pequeno, ela não ultrapassa uma folha de papel. Já a partícula beta ultrapassa a folha de papel, mas ela é barrada por uma folha de alumínio de 1 centímetro, já é suficiente para barrar ela. E os raios gama, como falei para vocês, já tem um poder de penetração maior, né? Mas assim, 5 centímetros de chumbo já é suficiente para barrar essa radiação, ok? E aí a gente vem para a lei da radioatividade. O que é que acontece com o átomo quando ele emite essas radiações, certo? Então, a primeira lei da radioatividade, ou a lei de Soddy, é a lei que trabalha com a partícula alfa, né? Então, gente, é importante falar que o elemento radioativo, cada vez que ele emite uma radiação dessas, ele se transforma em outro elemento, ele se transmuta, né? Então, tem um exemplo aqui da primeira lei da radioatividade, o urânio. O urânio, ele tem massa 238, o número atômico dele é 92, certo? Quando ele emite uma radiação alfa, ele se transforma em outro elemento químico, nesse caso tório, né? E aí a gente observa que esse elemento que ele se transforma, esse elemento vai ter um número de massa 4 unidades menor do que o átomo original, que é o urânio. E seu número atômico também ele é menor em 2 unidades, certo? Então, o urânio, massa 238, quando ele emite uma partícula alfa, ele se transforma no tório, que tem massa 234, 4 unidades a menos. E o número atômico sai de 92 do urânio para 90 do tório, né? Aí vocês observam por que, que ele se transforma em outro elemento, porque o número atômico dele ficou diferente. 90, era 92, passou a ser 90. O número atômico é a quantidade de prótons, é o que identifica um átomo, certo? Vamos para a segunda lei da radioatividade, certo? A segunda lei da radioatividade, gente, vai trabalhar com as partículas beta, né? O que é que acontece com um átomo quando ele emite uma partícula beta? Certo? Então, a gente tem o césio 137, né? Massa 137, o número atômico dele é 55. Quando ele emite uma partícula beta, ele se transforma em outro elemento, e esse outro elemento, a massa dele não altera, né? Já que a beta, a massa dela é desprezível, a massa permanece a mesma. Mas o número atômico, já que é uma partícula negativa, o número atômico aumenta uma unidade, certo? Então, o elemento que é originado a partir da emissão de uma partícula beta, a massa é igual ao elemento de origem, mas o número atômico ele aumenta uma unidade, gente, ok? E as emissões gama, como não tem massa, não tem carga, o elemento emite e não há essa transmutação, ele não se transforma em outro elemento, tá certo? E aí é isso, gente. Isso é um pequeno resumo de radioatividade. No próximo material a gente aprofunda um pouquinho essa questão das partículas radioativas e dá continuidade aí ao conteúdo de radioatividade, certo? Um beijão e a gente tira dúvidas aí mais à frente.